E aí galera, tudo jóia? Chegamos aí para mais uma videoaula do nosso curso. Vamos continuar falando sobre função quadrática, tá bom? E hoje eu quero trazer para vocês a forma fatorada e a forma canônica da função quadrática. E aí você deve estar pensando, poxa, Ronepson, o que é isso? Forma fatorada, forma canônica. Na verdade, são outras maneiras que a gente tem de representar a função quadrática. Aquela função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá certo? Eu quero representar de outras maneiras. E para que eu vou querer representar de outras maneiras? Para justamente a gente ter condições de atacar o problema de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais rápida, a partir dos elementos que eu tenho. E aí, claro, o uso de uma forma para outra vai depender dos elementos que você tem. Tudo bem? Tranquilo? Não esqueça, eu estou trabalhando função quadrática, tá bom? Função quadrática. Pessoal, o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte. No que diz respeito à forma fatorada da função quadrática, a forma fatorada é escrever a função quadrática na forma de um produto de fatores do primeiro grau. Tá certo? Ó, eu estou pegando a minha função é essa, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, e eu estou escrevendo na forma de um produto, a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde naturalmente x1 e x2 são as raízes, tá bem? Professor, isso vale mesmo, professor? Vale. E aí, deixa eu dizer uma coisa a você, eu vou demonstrar, tá certo? Eu acho que vale a demonstração, acho que vale essa brincadeira que eu vou fazer aqui. Eu posso sair daqui e chegar aqui, ou posso fazer o contrário. Na verdade, é só fazer o processo de volta, vamos dizer assim. Então, só para facilitar a nossa vida, eu vou demonstrar saindo daqui para cá, tá certo? Eu vou sair da forma fatorada para a forma geral para mostrar que dá no mesmo, para mostrar que é a mesma coisa. E se eu quisesse o processo contrário, aí você sai fazendo as operações inversas do que eu vou construir agora com vocês. Tá certo? Tranquilo? Então, me acompanha, tá bom? Olha só. A forma fatorada, meus amigos, é essa aqui, tá? Deixa eu só escrever aqui para vocês. A forma fatorada é f de x igual a vezes x menos a primeira raiz, tá? Vezes x menos a segunda raiz. Vezes x menos a segunda raiz. Tudo bem para vocês? Tranquilo? E aí o que é que a gente faz, galera? Olha só o que é que a gente faz. Eu vou aplicar a propriedade distributiva. Isso aqui vai ficar assim, a vezes, devagarzinho, tá? Devagarzinho, relaxa, relaxa. Vou abrir um colchetes aqui. X vezes x dá x ao quadrado, tá certo? X ao quadrado. Menos x1 vezes x dá menos x1x. X vezes menos x2 dá menos x2x, tá certo? Menos x2x, tá? Menos x1 vezes menos x2 dá mais x1x2, dá mais x1x2, tá certo? Só estou mostrando que vai dar a mesma coisa, tá bom? Aí olha que massa. Vocês concordam que o x aqui dá para colocar em evidência? E o menos também, tá? Menos x. Então, quando eu coloco menos x em evidência, olha só o que eu vou ter. A vezes, devagarzinho comigo, tá, pessoal? Devagarzinho. X ao quadrado. Quando eu coloco menos x em evidência aqui, vai ficar assim, ó, menos vezes x1 mais x2, tá certo? x1 mais x2 vezes x, ó, devagarzinho. Menos x1x tá aqui, menos x2x tá aqui, mais x1, x2. Tá, Ronepson, e daí, Ronepson? E daí que, eu não sei se vocês já perceberam, que apareceram justamente as relações de Ra aqui, tá certo? Quais relações? A soma das raízes e o produto das raízes, ó. Isso aqui é a soma das raízes e isso aqui é o produto das raízes, tá certo? A soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Eu encontrei a soma das raízes e o produto das raízes. Não foi legal, pessoal? Aí eu vou aplicar a propriedade distributiva agora, ó, porque o A não está multiplicando aqui tudo. Quando eu aplico a propriedade distributiva, devagarzinho aqui comigo, eu vou ter, olha só para cá, ó, que o f de x vai ser igual, me acompanha, tá? A ax ao quadrado, Aí, ó, menos por menos não dá mais? A com A vai embora, vai ficar bx. Então, mais bx. Aí, ó, corta A com A, quando eu aplicar a propriedade distributiva, sobra quem? Sobra o C. Eu acabei de mostrar que essa forma geral aqui, ela é equivalente a quem? A forma fatorada. O que eu fiz aqui foi sair da forma fatorada para a forma geral.
Se você quiser sair da geral para fatorada, é só fazer exatamente o caminho de volta. Coloca o A em evidência, faz esse joguinho de sinal. É uma coisa menos intuitiva do que essa aqui, do que essa ida que eu fiz aqui. Mas vale a propriedade, vale a volta sem nenhum problema, porque eu só usei relações de equivalência. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, qual é a forma fatorada, Rona Epson? A forma fatorada é f de x igual a A vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Eu escrevo na forma de fatores de primeiro grau. Tudo bem para vocês? Na forma de um produto de fatores do primeiro grau. Tá certo? Tranquilo? Então, escrever na forma fatorada é bacana, por quê? Porque de cara eu consigo enxergar as raízes no meio do processo. Se eu tiver as raízes, é muito bom ir pela forma fatorada. Tudo bem para vocês? A gente vai ver isso na prática, vai ver como funciona de maneira bem tranquila, bem assertiva e perceber que não tem muito segredo isso, tá certo? Então vamos lá. Olha só, deixa eu brincar aqui com vocês, tá? Eu trouxe uma outra tela aqui já prontinha para a gente brincar, tá certo? Olha essa expressão, e essa expressão está dada na forma fatorada, não naquela principal, naquela que tá mais enxutinha, mas ela já está dada na forma fatorada. Por que é interessante, por exemplo, pegar uma expressão na forma fatorada? De vez em quando a gente vai pegar um problema do Enem ou de um vestibular qualquer, envolvendo função quadrática, que ele não dá a função, para a gente montar a função, para a gente chegar à função, a gente normalmente perpassa pela forma fatorada. E aí a gente pode economizar o tempo da propriedade distributiva. Porque às vezes, por exemplo, imagina que eu te peço, nesse caso, x do vértice. Imagina que eu te peço o y do vértice. Ah, professor, o x do vértice é menos b sobre 2a. Beleza, parabéns. Aí tu vai aplicar a propriedade distributiva aqui todinho. Olha o tempo que tu vai perder. Olha o tempo fazendo conta. Para multiplicar por isso aqui ainda todinho de novo, para depois saber quem é o a, quem é o b, quem é o c, para aplicar na fórmula do x do vértice, menos b sobre 2a. Fazer uma divisão. Meu amigo, olha o trabalho que tu vai ter. Tu percebeu o que eu estou dizendo? Faz sentido isso? Ah, e o y do vértice, pior ainda, que é menos delta sobre 4a. Quem é delta? b ao quadrado menos 4ac. Rapaz, eu vou dizer, é conta que não acaba mais aí. Tá, professor? E qual é a praticidade da forma fatorada? Deixa eu te mostrar qual é. É porque de cara, quando você olha para a forma fatorada, de cara você mata as raízes. Por exemplo, qual é o valor de x que eu boto aqui para poder zerar essa expressão? Porque se zerar essa, zera tudo, não zera? Repara, o valor de x que eu boto aqui é 2. 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, uma raiz de cara aqui, uma raiz, vou chamar de x1, uma raiz é o 2. Tudo bem? A outra raiz, sabe qual é? É o valor que eu boto aqui para poder isso aqui dar 0. Qual é o valor que eu boto aqui para poder isso aqui dar 0? É 10, né? Ó, 3 vezes 10, 30. 30 menos 30 dá 0, né? Então, a outra raiz que eu boto aqui, ó, a outra raiz de cara é o 10. É só você igualar a 0. Iguala isso aqui a 0, iguala isso aqui a 0, encontra o x correspondente. Tudo bem para vocês? Tá, professor, eu tenho as duas raízes, e daí? E daí que quando tu tens as duas raízes, lembra que eu falei na outra videoaula que o x do vértice é a média aritmética entre as raízes? Se o x do vértice é a média aritmética entre as raízes, de cara, meus amigos, eu tenho o x do vértice. Quem é o x do vértice? É a média aritmética. E como é que a gente faz a média aritmética? Eu vou escrever aqui, mas a ideia é que você faça de cabeça. Soma e divide por 2. 2 mais 10 dá 12, dividido por 2 dá 6. Esse é o meu x do vértice. Daqui a pouquinho a gente vai aprender, não nessa videoaula, mas na outra, na próxima videoaula, a gente vai aprender também sobre valores máximos e mínimos de uma função, ponto de máximo e ponto de mínimo. Tem tudo a ver com isso aí. Tá, Ronelson, mas eu quero o y do vértice. Beleza. Lembra que eu falei que o y do vértice é a imagem do x do vértice? Então eu nem precisaria desenvolver tudo para aplicar na fórmula. Porque o que é o y do vértice? O y do vértice, pessoal, deixa eu só copiar de azul aqui, tá? O y do vértice nada mais é, do que o f do x do vértice. A imagem do x do vértice. Só que o x do vértice não é 6? Então o y do vértice é o f de 6. Não é bacana? Aí quem é o f de 6, galera? Bora trocar o x por 6 lá na função? Onde tem x aqui, eu vou botar um 6, tá certo? Eu vou devagarzinho, mas dá pra tu ganhar tempo nessas contas, tá? Vai ficar 12,5 vezes 2 vezes 6 menos 4. 2 vezes 6 menos 4.
tá? 2 vezes 6 menos 4, vezes 30 menos 3 vezes 6. 30 menos 3 vezes 6. Pronto. Só fiz substituir, tá certo? Tranquilo? Agora é conta, tá? Como eu falei, você já poderia ir substituindo fazendo as contas. O meu y do vértice, que é a imagem do 6, é a imagem do x do vértice, vai ser 12,5 vezes 2 vezes 6 dá 12. 12 menos 4 dá 8. Vezes 3 vezes 6, 18. E 30 menos 18 dá 12. Dá 12. Agora é continha, né? Ah, professor, que continha chata. É não. A gente tem uma técnicazinha bem bacana. Qual é a técnica? Isso, dobrar, meiar, não é? A gente dobra um número e meia o outro, tá certo? Então o y do vértice vai ser quanto? Ó, vou brincar de dobrar, meiar, tá certo? Quem é o dobro de 12,5? É 25. E quem é a metade de 8? 4. E aí, pessoal, para com isso, porque 4 vezes 25 dá 100, não é? E 100 vezes 12 dá quanto? 1.200. Então o y do vértice, nesse caso, é 1.200. Não foi bacana? Não foi massa? Não foi tranquilo? Então, olha só como a forma fatorada ela pode ser útil para a gente. Olha como ela pode ser bacana, como ela pode ser prática, como ela pode ser eficaz. Tá certo? Maravilha, Rona Epson. Mas eu trouxe aqui uma outra coisinha para a gente brincar, tá? Então acompanha aí as continhas que eu fiz, ó. Com a forma fatorada, de cara eu tenho as raízes. Com as raízes eu tenho o x do vértice, com o x do vértice eu encontro o y do vértice, sem precisar aplicar a propriedade distributiva ali, sofrer, para deixar na forma geral, para eu estar aplicando fórmula que foi decorada. Tá vendo como é maravilhoso? Massa, massa, massa. Eu trouxe aqui um outro quadro para a gente se divertir um pouquinho, para a gente brincar, olha só. Imagina que isso aqui é um probleminha, tá? Imagina que é só um probleminha. Eu trouxe uma parábola, eu desenhei aqui bem rapidinho, não me preocupei com tanta, né, com tanta perfeição na estética aí, tá certo? Essa parábola ela tem duas raízes, 1 e 9, ó, é onde toca o eixo x, eu tenho as raízes. E a imagem de 0 é menos 18, o c dessa função é menos 18, né? Olha só, eu quero saber que função é essa, como é que eu escrevo a lei dessa função, é o que eu quero saber aqui, tá? Aí, pessoal, eu vou ser esperto. Como assim, professor, vai ser esperto? Eu não tenho as raízes? A forma fatorada nessa aqui, ó, f de x igual a vezes x menos a primeira raiz. Quem é a primeira raiz, pessoal? É o 1. Então, x menos 1. Vezes x menos a segunda raiz. Quem é a segunda raiz? 9. Então, x menos 9. Tudo bem para vocês? Então, se eu tenho de cara as raízes, eu posso jogar aqui. Vocês concordam que a única coisa que falta eu encontrar é o a da função? É a única coisa que falta eu encontrar se eu tenho as raízes. Professor, e o b e o c? É só você distribuir. No final você vai ter o b e o c, sem problema. Como a única coisa que falta é o a da função, olha só que maravilha, pessoal. Ó, a imagem de 0 não é menos 18? Se a imagem de 0 é menos 18, ó, o f de 0 é menos 18. Tá? E quem é o f de 0? É só trocar o x por 0. Vamos trocar o x por 0? Mais uma vez, eu vou fazer devagarzinho aqui, mas a ideia é que tu otimize o processo, tá? A ideia é que você faça as continhas de cabeça. O f de 0 quem é? A vezes 0 menos 1, ó, tô trocando x por 0. 0 menos 1 vezes 0 menos 9. 0 menos 9. Igual a menos 18. Beleza? 0 menos 9. Deixa eu ajeitar esse menos aqui para ficar melhor, tá? Pessoal, menos 1 vezes menos 9 dá 9, né? Menos 1 vezes menos 9 dá 9. Então vai ficar 9a igual a menos 18. E aí, pessoal, o 9 está multiplicando, passa o quê? O 9 está multiplicando, passa dividindo, né? Menos 18 dividido por 9 dá quanto, hein? Menos 18 dividido por 9 dá menos 2. Eu acabei de encontrar o a da minha função. E se eu acabei de encontrar o a da minha função, essa função, meus amigos, ela pode ser escrita assim, ó. Olha só para cá. Vou até mudar de cor, tá? Vou até mudar de cor para ficar legal mesmo esse negócio aqui. Olha só, tá? Essa função pode ser escrita assim, ó. F de x é igual a, o a é quanto, hein? Menos 2. Vezes x menos a primeira raiz, que é 1. Tá certo? Vou até baixar aqui, ó. X menos a primeira raiz, que é 1. Vezes x menos a outra raiz, que é o 9.
tá certo? Aí a gente aplica a propriedade distributiva. Professor, eu poderia deixar assim? Claro que poderia. Mas se de repente o problema pediu a função e te deu as alternativas na forma geral, aí você tem que distribuir. Eu vou distribuir só para tu brincar aqui, tá certo? O f de x quem é? O f de x vai ser igual a menos 2 vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. X vezes menos 9, ó, menos 1 vezes x dá menos x, x vezes menos 9 dá menos 9x, e menos 1 vezes menos 9 dá mais 9. E aí, pessoal, para fechar aqui a nossa conversa, o meu f de x vai ser menos 2x ao quadrado, tá aqui, tá? Menos x menos 9x dá menos 10x. Aí, menos 10x vezes menos 2 dá mais 20x. Menos 2 vezes 9 dá menos 18. E olha que bacana, olha que bacana, olha que bacana. Eu tenho agora a forma geral da minha função. E quando eu olho para essa forma geral, o a é quanto? Menos 2, concavidade voltada para baixo. Realmente a parábola tem concavidade voltada para baixo. Quando eu olho para essa minha função, o c é quanto? Menos 18. O c é a interseção com o eixo y. Bateu demais, ó. Interseção com o eixo y. E quando eu olho para a minha função, o b é quanto? 20, o b é positivo. O ramo da parábola que corta o eixo y é o ramo crescente, ó. O ramo da parábola que corta o eixo y é o ramo crescente. Beleza? Tranquilo? Maravilha? Excelente, Ronepson. Perceba como é prático, como é bacana. É isso que a gente vai aplicar nas questões. Tá certo? Beleza? Muito bem. Deixa eu voltar para a minha câmera principal aqui. Olha só. Falei da forma fatorada, tá claro, né? Saio da geral para a forma fatorada, mas nós também temos a forma canônica. Professor, que fórmula é essa? Eu preciso decorar, professor, preciso... Não, relaxa, relaxa, relaxa. Mas a forma canônica pode te ajudar muito. Eu gosto muito da forma fatorada, ela é muito prática, tá? A forma canônica é quando você tem o vértice da parábola. Se você tiver o vértice da parábola, é melhor você correr direto para a canônica. Você pode ter outros caminhos? Pode, mas correr para a canônica vai te ajudar demais. A minha função é essa, ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu conhecer o vértice, quando eu digo conhecer o vértice, significa conhecer suas coordenadas, x do vértice, y do vértice, a forma canônica é essa aqui, ó, a vezes x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Essa é a forma canônica. Se você tem um vértice, jogou aqui, a única coisa que vai ficar faltando encontrar é o a. Aí você pega outro elemento, outro ponto lá para poder encontrar. Não é maravilhoso? Professor, eu quero desenvolver isso. Sair daqui, chegar aqui, ou sair daqui, chegar aqui. Dá para fazer isso numa boa. Lembra que eu encontrei as raízes da função quadrática através de uma coisa chamada completamento de quadrado? Eu saí dessa expressão e cheguei numa expressão que aparecia menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, enfim. Né? Um caminho semelhante, o caminho de ida. O caminho de volta eu acho que é um pouco mais curto, eu acho que é um pouco mais fácil. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou demonstrar essa conta saindo daqui para cá. Tem um pouquinho de paciência, tá? Eu acho que vale essa demonstração, acho que vai te amadurecer, vai te colocar no nível mais elevado mesmo, tá? Tem um pouquinho de paciência com esse algebrismo inicial, tá certo? Então, vem aqui no quadro comigo, olha só, tá? Eu vou criar uma nova aba aqui, tá? Pra gente brincar. A forma canônica que eu disse a vocês é essa aqui, olha só pra cá, galera. A forma canônica é essa, f de x igual a vezes x menos o x do vértice ao quadrado mais o y do vértice, tá? Mais o y do vértice. Tá bem? Aí olha que massa, galera. Eu vou desenvolver para tentar chegar na forma geral, tá certo? Na forma normal lá que a gente costuma sempre enxergar. A vezes. Pessoal, o x do vértice não é menos b sobre 2a? A fórmula? Se o x do vértice é menos b sobre 2a, com o menos aqui fica mais, né? X mais b sobre 2a ao quadrado mais o y do vértice. Só que o y do vértice não é menos delta sobre 4a? Beleza, Ronepson, beleza. Aí eu vou ter que o f de x vai ser, vamos aplicar a propriedade distributiva agora, tá? A vezes quadrado do primeiro, né, o quadrado da soma dos termos, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Quando eu faço 2 vezes x vezes b sobre 2a, vai cortar o 2 com 2, vai ficar b sobre a. b sobre ax.
mais o quadrado do segundo. E o quadrado do segundo vai ser b ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 4, a vezes a ao quadrado, no caso, né? A ao quadrado. Tá certo? A ao quadrado. Beleza, Rona Epson. Menos delta sobre 4a. Mas quem é o delta, professor? O delta, na verdade, é b ao quadrado menos 4ac. Então, ó, menos b ao quadrado menos 4ac. Dividido por quanto, hein? Por 4a. Beleza? Vamos ajeitar isso, tá? Veja que é só continha, tá? É só um algebrismo, tá? É só um formalismo. O meu f de x vai ser, comigo aqui, tá? Ó, ax ao quadrado, olha que bacana. Aí corta a com a, quando eu aplicar a propriedade distributiva, ó, corta a com a, vai ficar mais bx. Aí corta um a de cima com um a de baixo, vai ficar b ao quadrado sobre 4a. Beleza? Ok? Beleza. Menos b ao quadrado sobre 4a, eu vou quebrar aqui em duas frações. Menos por menos dá mais 4ac dividido por 4a. Tudo bem para vocês? E agora, pessoal, é só ter um pouquinho de paciência e perceber que esse cara cancela com esse e 4a com 4a vai embora. E aí eu chego na forma geral. Eu mostro que a forma canônica que eu apresentei para vocês é igualzinha à forma geral, só que escrita de uma maneira diferente. Igualzinho que eu fiz na forma fatorada. Ô professor, e se eu quiser sair daqui para lá? É só voltar. É só fazer essa construção de volta, né, que a gente usa o que eu falei sobre completamento de quadrado. Então essa é a forma canônica. E quando é que eu vou usar a forma canônica, Rona Epson? Eu vou usar a forma canônica quando eu tiver o x do vértice e o y do vértice. Massa, né? Legal, né? A vezes x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Me acompanha para tu ver como é prático? Olha só para cá, olha só para cá. Pronto, eu trouxe aqui uma parábola. Eu conheço o vértice dela, que é o ponto 4 e menos 9, e eu conheço esse ponto aqui, 0, 7. Abscissa 0, ordenada 7. E eu quero construir essa função, tá? Se eu quero construir essa função, galera, olha o que eu vou fazer, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou usar a forma canônica. Vou perder tempo? Eu poderia usar a forma geral para montar um sistema, aquela coisa toda, mas olha só para cá, galera. Olha só para cá. Se você for pelos caminhos tradicionais, você vai sempre cair muito em sistema, tá? A vezes x menos o x do vértice. Quem é o x do vértice, hein? 4. X menos 4 ao quadrado. Mais o y do vértice. Quem é o y do vértice? Menos 9. Então, mais menos 9, ou seja, menos 9. Não foi isso que eu falei da forma canônica? A vezes x menos x do vértice ao quadrado, mais y do vértice. Beleza. É só voltar lá um pouquinho o vídeo, tá? Tá bom. Falta encontrar o a, né? A única coisa que falta encontrar é o a. Para encontrar o a, a imagem de 0 é quanto? A imagem de 0 é 7. Então, eu vou trocar o x por 0 e igualar a 7. O f de 0 é 7. Como é que eu faço para encontrar o f de 0? O f de 0 vai ser a vezes 0 menos 4 ao quadrado menos 9 igual a 7. Pessoal, 0 menos 4 dá menos 4 ao quadrado 16. Então, vai ficar 16a. Tá menos 9, passa mais 9. 7 mais 9 dá quanto? Dá 16. Opa, o a vale quanto, hein? O a vale 1. E olha que delícia, pessoal. Pensa só um pouquinho comigo. Se o a vale 1, a forma que eu vou ter vai ser essa aqui, galera. Olha só que bacana, tá? A forma que eu vou ter vai ser essa aqui, ó. F de x, deixa eu deixar esse lápis também fininho. F de x é igual. Tá ali, ó. A expressão é aquela lá, né? O a não é 1, né? Então vai ficar x menos 4 ao quadrado. X menos 4 ao quadrado menos 9. Professor, posso deixar assim? Eu até gosto. Eu gosto mais assim do que do outro jeito. Mas se você quiser distribuir para ficar do jeito padrão, não tem problema. O f de x vai ser igual, do jeito normal, né? Vamos chamar assim. Quadrado da diferença é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 8x, né? Vai ficar 8x. Mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado, 16. Menos 9. E olha que legal, pessoal. O f de x vai ser igual a x ao quadrado menos 8x, 16 menos 9 dá 7.
E olha que bacana, galera. Olha como as coisas batem de acordo com aquela nossa outra aula. Tá? A aula que eu fiz, aquela interpretação toda do gráfico. O A é 1, com cavidade voltada para cima. Realmente, ó, com cavidade para cima. Pessoal, o C é 7, é onde corta o eixo Y. Bateu, não bateu? E o B dessa função é menos 8, B é negativo. Então, o ramo da parábola que corta o eixo Y é o ramo decrescente. Ó. O ramo que corta o eixo Y é o ramo decrescente. Tudo concatenando aí, tudo batendo, bem legalzinho, tá? Mas, se você quisesse deixar assim, também poderia. Maravilhoso, né não? Tranquilo? Fez sentido isso para vocês? Tudo certinho? Acho que deu para entender tanto a forma fatorada quanto a forma canônica. Vem comigo para a câmera principal, tá? Olha só, cheguei. Forma canônica, não esquece. Quando é que eu uso a forma canônica? Quando eu tiver o vértice. X do vértice, Y do vértice. Tá? Forma fatorada. Quando é que eu uso a forma fatorada? Quando eu tenho as raízes. Tá bom? Beleza? Professor, e se as raízes forem iguais? Por exemplo, a raiz é 2. A delta é 0 e a raiz é 2. Eu só tenho uma raiz. O x1 é igual ao x2, que é igual a 2. Vai ficar x menos 2 vezes x menos 2. Vai ficar x menos 2 ao quadrado. Por isso que eu brinquei em outra aula dizendo, quando eu digo que uma raiz é de multiplicidade de 2, é como se ela fosse raiz duas vezes. É porque na forma fatorada ela aparece ao quadrado. Tá certo? Aquele fatorzinho aparece ao quadrado. Beleza? Eu vou ampliar essa tela só para a gente poder olhar com carinho para isso. Tá? Forma fatorada e forma canônica. De novo, forma fatorada, dá um print aí. Ok? Forma canônica. Dá um print aí. Beleza, meus amigos? Fez sentido isso para vocês? Provamos as duas, tá? Provamos as duas, porque aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Beleza, galera? Tranquilo, maravilha. Trouxe um probleminha para vocês, tá certo? Trouxe um probleminha para vocês, dois na verdade, tá? Trouxe dois probleminhas aí. Na verdade tem mais outros já, mas a gente vai brincando aí, vai só trabalhando, vai só amadurecendo essa construção, tá bom? Problema 1, deixa eu ampliar aqui na tela. Considere a função real dada por. Considere a função real dada por. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então eu estou querendo dizer que é uma função de segundo grau. E as raízes são 2 e 7. E passa pelo ponto 8 e 12. Qual é a lei de F? Bom, pessoal, perceba que eu poderia muito bem usar sistema para encontrar o A, o B e o C. Porque como 2 é uma raiz, f de 2 é 0. Como 7 é outra raiz, o f de 7 é 0. Como ela passa pelo ponto 8, 12, então o f de 8 é 12. Você poderia montar um sistema 3x3, um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Olha o trabalho que tu ia ter. Tá bom, professor, e daí? E daí, olha as informações que eu tenho. Olha as informações que eu tenho. Eu tenho, pessoal, as raízes dessa função, tá certo? Quais são as raízes? As raízes são x1 igual a 2, tá certo? E x2 igual a 7, são as raízes, tá? E além disso, eu sei que ela passa pelo ponto 8, 12. O ponto 8, 12 pertence à função, eu sei disso. O ponto 8, 12 pertence à função. O que é que eu tenho de especial? Se eu tenho as raízes, eu posso aplicar a forma fatorada, não posso? Então, aplicando a forma fatorada, pessoal, eu vou ter que o f de x é igual a A vezes x menos a primeira raiz, que é 2, vezes x menos a segunda raiz, que é 7. A única coisa que falta encontrar aqui, quem é, pessoal? É exatamente o A da função. E para encontrar o A da função, olha o que eu vou fazer. Eu vou trocar o x por 8 para poder o y ser 12. Massa, né não? Então, quem é o f de 8, pessoal? O f de 8, acho que falhou, tá? O f de 8, isso, vem comigo aqui, essa bichinha não quer apagar, não põe pra cá, fica aqui, já rola e apaga. O f de 8 é 12, né? E como é que eu faço para calcular o f de 8? Troca x por 8, né, assim? Então o f de 8 vai ser comigo, tá? A vezes 8 menos 2, vamos fazer direto agora, tá? Agora já vou otimizar. Estou trocando x por 8, 8 menos 2 dá quanto? Dá 6, tá? 8 menos 2 dá quanto? Opa, volta danado para cá. Tá? Deixa eu só apagar aqui bonitinho, gostosinho. Isso, agora foi, olha só.
8 menos 12, galera, 8 menos 12 dá 6, tá? 8 menos 2, perdão. E 8 menos 7 dá 1, tá bom? Isso aqui é igual a quanto, hein? Isso é igual a 12. E o 6 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, o A vale quanto, hein? 12 dividido por 6 dá 2. E aí eu tenho a minha função, né? Naturalmente eu vou ter minha função. Quem é que vai ser minha função, Rona Epson? A minha função, galera, olha só pra cá que bacana. A minha função vai ser essa, trocando o A por 2. Então, a minha função, vou até colocar aqui, ó. A minha função vai ser f de x igual a A, que é 2, vezes x menos 2, vezes x menos 7. Tá? E agora eu apaguei, o Fzinho estava solto ali. Beleza, galera? Tranquilo? E aí, se você quiser aplicar a propriedade distributiva para descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C, o A eu já tenho, é só aplicar a propriedade distributiva, não tem problema, tá, pessoal? Essa brincadeira aí, ela sai de maneira natural agora. Quem é o f de x? Tá? Vamos só fazer essas continhas aqui bem rapidinho comigo, tá? 2 vezes. Bem rapidinho comigo aqui, bem rapidinho. X vezes x dá x ao quadrado. Menos 2x menos 7x dá menos 9x. E menos 2 vezes menos 7 dá mais 14. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Aí eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui, do 2 agora, tá? O f de x vai ser igual 2x ao quadrado, tá aqui, bonitinho, tá? 2 vezes menos 9 dá menos 18x. E 2 vezes 14 dá 28, tá? Pronto, tá aí a minha função. O A é 2, o B é menos 18 e o C é 28, tá? Beleza? E naturalmente, se você fizer o teste, ó, eu não falei que 2 era uma raiz? 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 2, 8. Tá? 8 mais 28 dá quanto? Dá 36. 2 vezes 18, 36. Aí 36 que eu tinha menos 36 aqui dá 0. É raiz, anula a função. O mesmo teste eu faria para o 7. E se você trocar o x por 8 ali dentro, a imagem vai dar 12. Pode fazer as contas. Tudo bem para vocês? Essa é a resposta do problema 1. Eu não pedi a função, tá? Vamos para o problema 2. Deixa eu jogar na tela. Problema 2. Considere a função real dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, cujo gráfico é uma parábola de vértice no ponto V, 1, 5. Opa, eu tenho um vértice, x do vértice, y do vértice, e que passa pelo ponto 2, 7. Determine a lei de f. Tá? Então, mais uma vez, o que é que eu tenho aí, pessoal? Eu tenho o vértice da parábola, eu tenho o vértice é o ponto 1, 5, tá certo? E além de eu ter o vértice, eu tenho o ponto 2, 7 pertencente a essa função. Eu tenho um ponto 2, 7, que pertence à função. Não é bacana? Tranquilo? Maravilha, Rona Epson, maravilha, maravilha. Beleza. Tá, o que é que eu faço? Se eu tenho vértice, pessoal, lembra que eu falei que eu gosto de usar a forma canônica quando eu tenho vértice? Qual é a forma canônica? F de x igual, comigo, tá? Me acompanha, me acompanha. Você já deve estar com o livro aí em mãos aberto. Você, né, já deve ter feito a anotação da forma canônica, bem bonitinho. A forma canônica é A vezes x menos o x do vértice, que é 1, tá? X menos x do vértice, que é 1, ao quadrado, mais o y do vértice, que é 5. A única coisa que eu preciso encontrar quem é agora, pessoal? É o A. E para encontrar o A, o que é que eu vou fazer? Usar esse ponto, ó, 2, 7, tá? Eu vou trocar o x por 2 e igualar a 7, tá? Então, quando eu uso o ponto que eu te dei agora, pessoal, olha só que bacana, o f de 2 vale quanto? O f de 2? O f de 2 vale 7. O f de 2 vale 7. Como é que eu encontro o f de 2? O f de 2 troca x por 2. Rapidinho comigo, tá? A vezes 2 menos 1 dá 1. Ao quadrado, 1. Mais 5 é igual a 7. Aí o 5 está somando, pessoal, passa o quê? Subtraindo, né? Então o A vale quanto? 7 menos 5 dá 2. Opa, que delícia, que bacana, que gostoso. Eu encontrei o A. Ah, professor, mas eu queria distribuir. Bom, a tua função está posta, né? Não tem mais o que fazer. A tua função está dada aí, está bem explícitazinha. Mas se você quiser arrumar, você pode arrumar do jeito que você quiser, tá? Tá certo? Ó, o A é 2, né? Vai ficar 2 vezes x menos 1 ao quadrado mais 5. Tá? Então, você vai ter que o f de x, se você quiser aplicar a propriedade distributiva, vai ser 2 vezes quadrado da diferença dos termos, produto notável,
é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 2x, mais o quadrado do segundo, mais 5. Devagarzinho, tá? Aí, ó, olha só, o meu f de x vai ser quanto? O meu f de x vai ser, devagar aqui comigo, ó, 2x ao quadrado, 2 vezes menos 2x vai dar menos 4x. Aí, rapidinho aqui, ó, 2 vezes 1 é 2, mais 5 dá 7. Tá certo? 2 vezes 1, 2, mais 5 dá 7. Beleza, galera? Então, esta é a minha função, tá? Esta é a minha função. Beleza, galera? Tranquilinho, tudo certo. Maravilha, maravilha, maravilha. Que bacana, tá certo? Excepcional, né? Excepcional. Tá aí. Eu gosto muito de usar a forma canônica, porque se eu tiver o vértice, ó, ela já sai direto, ela já me dá essa informação direta. Beleza, galera? Eu trouxe um probleminha contextualizado para vocês, tá? Aí foi sequinho, só pra gente treinar mesmo, tá? Eu trouxe um probleminha contextualizado. Problema 3, que é o problema do Enem 2017, tá bom? Diz o seguinte, vamos lá. A igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbodas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbodas da entrada principal da capela. A figura 2 fornece a vista frontal. Fornece a vista frontal para simplificar os cálculos, tá? As medidas são hipotéticas para simplificar os cálculos, tá bom? Só para deixar isso claro para vocês, tá? Muito bem. Qual é a altura H em metro indicada na figura 2, tá? Olha para a figura 2 com calma. A gente percebe aí que metade da largura dessa parábola aí é de 5 metros, tá? E aí eu tenho uma outra informação associada a um 4 e um 3, enfim, tá? Tem muita coisa bacana aí pra gente conversar. Pois bem, pessoal, pois bem. O que tá acontecendo aí, galera, é que eu tenho uma parábola, né? Eu tenho uma parábola, tá certo? Eu tenho uma parábola. Tá? Eu tenho uma parábola, tá certo? Eu quero saber qual é a altura. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida, eu vou colocar o eixo X aqui embaixo, eu acho que é muito justo. Professor, mas não tinha eixo não, professor, é verdade, não tinha eixo. Eu vou criar. Mas, professor, e se meu colega criar diferente? Não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque na prática, o que é que vai acontecer? Na prática, o que vai acontecer é que você precisa do H. O H é uma altura. Vai mudar a ordenada, mas a altura vai ser a mesma, dependendo de como vocês coloquem os eixos coordenados, o eixo X e o eixo Y. Para facilitar a minha vida, eu vou colocar o eixo X aqui, ó. Tá? Eu vou colocar o eixo X aqui. Opa, criei um elementozinho aqui desnecessário. Tá certo? Professor, e o eixo Y? Eu boto aonde, professor, o eixo Y? Deixa eu só apagar isso aqui, tá? Pronto, pronto. E o eixo Y, professor, eu boto aonde? Opa, fica quietinho aqui, danado. Pronto, ficou quietinho. Não, deixa eu só descer mais uma coisinha. Desci. O eixo Y, você escolhe onde colocar, tá? Eu vou te dar duas opções, tá certo? Vou te dar duas opções. A primeira opção para colocar o eixo Y é aqui, ó. Tá? A primeira opção para colocar o eixo Y é aqui. Porque aí você vai ter uma raiz como zero e a outra raiz vai ser essa largura todinha. Essa é a primeira opção. A segunda opção para colocar o eixo Y é aqui, ó. Opa, só tirar isso aqui. Ok, vem cá, pronto. A segunda opção é botar o eixo Y aqui no meio. Mesmo no meinho, como eu gosto de falar. Mesmo no meinho. Fez sentido? Tranquilo? Eu vou colocar no meinho, tá? Mas aí você escolhe. Se você quiser colocar aqui também, quiser colocar lá também, enfim, não importa. Pessoal, eu não falei que essa largura daqui para cá é 5? Então, como aqui é o zero, né, o zero no eixo X, no Y também, porque eu coloquei bem centralizado aí, então essa abscissa aqui vale 5. Essa abscissa vale 5. Aqui é o X, tá? E aqui é o Y. Então, essa abscissa vale 5. Ah, e essa aqui é quanto? Menos 5. O que é que eu tenho de cara agora? Eu tenho as raízes, ó. Eu tenho uma raiz que é 5 e a outra raiz que é menos 5. Que delícia. Se eu tenho as raízes, pessoal, então a gente pode escrever na forma fatorada, não pode? Qual é a forma fatorada? F de x igual a A vezes x menos a primeira raiz, tá?
x menos menos 5. Aí x menos menos 5 dá x mais 5. Tá? Vezes x menos a segunda raiz. A segunda raiz é quanto? 5. Cuidado com essa troca de sinal, tá? Ei, pessoal, aí o f de x aqui vai ser quanto? O f de x já está posto aqui, né? Eu vou até deixar quietinho, mas você poderia já aplicar a propriedade distributiva aqui, poderia fazer o produto notável, né? Produto da soma pela diferença, dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vou deixar quietinho, do jeito que está posto aí, tá? Tá, professor, e aí, só tem isso como informação? Não, tem uma coisa legal aqui como informação. Deixa eu usar a cor azul, tá? Eu falei o seguinte, ó, que tem uma espécie de retângulo aqui, não foi que eu falei? Tá? Falei de uma espécie de retângulo aqui. E eu falei que daqui para cá era 4 e essa altura aqui valia 3. Então esse y aqui vale 3. Deixa eu jogar na outra imagem aqui só para vocês lembrarem, só para vocês captarem, tá? Olha aí, ó. Perceberam o que eu estou dizendo? Tranquilo? Maravilha. Então, ó, daqui para cá é 4 e aqui é, ó, essa ordenada vale 3. Isso quer dizer, pessoal, como aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, quando x for 4, o y vale quanto? O y vale 3, ó. Esse ponto aqui pertence à parábola. Então, o f de 4 é 3. E quem é o f de 4, pessoal? O f de 4 vai ser, vem comigo aqui, a vezes 4 mais 5 dá 9. Lembra que eu posso colocar direto? Ó, 4 mais 5 dá 9. Tá? 4 menos 5, ó, 4 menos 5 dá menos 1. Isso aqui é igual a 3. Então, ó, menos 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, o A vale quanto? 3 dividido por menos 9, galera, dá menos 1/3. Tá? Acabei de encontrar o A da minha função. Isso quer dizer que a minha função vai ser essa aqui, pessoal. Ó, a minha função vai ser essa aqui, f de x igual ao A, que é menos 1/3, vezes, olha só para cá, x mais 5 vezes x menos 5. Poderia replicar isso, tá? Só que isso aqui não é o produto da soma pela diferença, e o produto da soma pela diferença vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai dar x ao quadrado menos 5 ao quadrado, que é 25. Beleza? Aí, olha que legal, galera. O f de x vai ser menos 1/3 de x ao quadrado, aplicando a propriedade distributiva, menos por menos dá mais 25 sobre 3. Tá, professor, e daí? Meu amigo, olhe com carinho para esse gráfico. Eu não pedi a altura da parábola, eu não pedi a altura dessa curva todinha que foi desenhada aí, então a altura dela está aqui em cima, pessoal. E essa altura coincide exatamente com o c da função. De outra maneira, se você quisesse utilizar outros argumentos, você poderia pensar que isso aqui é o y do vértice. Na verdade, poderia afirmar, porque essa foi uma construção que a gente fez. Ali é o y do vértice. Fez sentido para vocês? Então, esse cara é o c da parábola, esse cara é o c da função, esse cara é exatamente o y do vértice. Opa, olha onde é que está o c da função, pessoal. Está aqui, ó. Olha que bacana. Então, isso aqui já de cara é o meu c, que corresponde ao h da minha função. Tá? Da parábola, a altura da parábola, que é 25 sobre 3, tá? 25 sobre 3. Pronto, acabou-se. Essa é a resposta. 25 sobre 3 metros, tá? 25 sobre 3 metros. E quando a gente olha para as alternativas, deixa eu só lançar lá. Letra D de dado. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bem, meus amigos. Muito obrigado aí pela paciência, tá? Mas a gente tratou muita coisa aqui, forma canônica, forma fatorada. Não esquece de dar uma revisada nisso, tá? E não esquece de treinar também. Valeu!